Fala galera, começando mais um Cine Blá Blá Blá, o melhor podcast desse Brasil. Com vocês, Vitor Sherpinski Rocha e os nossos comentaristas, Luizinho Spike Cock e Marquinhos Lee Teixeira. Olá, minha gente. E aí, galera? Bang Bang pra vocês. Bem, vem a música da Anitta? Bang Bang, não é a música da Anitta. Só do funk, né, Marquinhos? Não é só do funk, não. É um Bang Bang, mas é como se fosse a Anitta, mas um pouco mais matador, né? Um pouco mais violento. É como se fosse a Anitta, mas é um pouquinho pouco mais de sangue. Com um pouquinho mais de sangue, exatamente. Rebelde. Bom, o nosso programa de hoje é o nosso terceiro dossiê sobre... Marquinhos, qual que é o nosso diretor? Nosso diretor, vamos discutir hoje, é Sam Peckinpah. Grande Sam Peckinpah. Esse diretor, como nós falamos em vários programas, né, essa palavra linda, essa palavra que todo mundo adora nesse programa falar, é um diretor polêmico. É diretor polêmico, certeza. Exatamente. Adoro essa palavra. Conhecido pela cinefilia, né, como um poeta da violência. Exatamente. E vamos fazer então um resumo pro pessoal pra de casa, para saber quem é Sam Peckinpah, quem não conhece. Luizinho, você nos dá essa honra? Ele dirigiu um total 14 longas metragens, que vai de 62 a 83. Ele teve sua carreira que iniciou como roteirista num dos filmes do Don Siegel, que é o Rebelião em Presídio. E também ele fez várias séries de TV, como Gunsmoke, O Homem do Rifle e o Westerner. Por sinal, não vi nenhuma ainda. Em 60, além dele estar escrevendo, ele foi o diretor da série Western. Nessa série, o Peckinpah conheceu o ator Brian Cate, que acabou ajudando o Peckinpah a entrar no cinema. E aí eles fizeram um filme chamado O Homem que Eu Devia Odiar. Em 62, ele surge o Pistoleiro do Entardecer, que foi o western que ficou conhecido como um filme B pela MGM. Por isso o filme ficou escondido por muito tempo, né? Os críticos que descobriram o filme rotularam como uma obra de arte. Nesse filme, a produção também teve problemas com o Peckinpah, que impediu ele acompanhar a pós-produção. E também eles odiaram Pistoleiros e por isso colocaram como um filme B. Em 65, ele lança o Juramento de Vingança, que acontece os mesmos lances da produção. Peckinpah vai lutar com todas as suas forças para preservar o seu filme, né? Ele já se estoura um pouco, demite vários funcionários. E com essa ira, os estúdios acabam fechando as portas para Peckinpah por um bom tempo. Aí ele ficou durante 4 anos sem trabalho, permanecendo, fazendo bicos, roteiro ali, outro aqui, e pegando dinheiro emprestado, fazendo, enfim. Até que surgiu um produtor, David Mellick, que produziu o All the Jazz. Ele adorava o trabalho do Peckinpah, e aí vai fazer um divisor de águas na obra dele, que é O Meu Ódio Será Tua Herança, de 69, que tornou os filmes mais importantes do movimento na nova Hollywood. Mesmo assim, a Warner Brothers destroçou o filme dele. E aí, depois que ele teve sucesso com esse Meu Ódio Será Tua Herança, ele consegue fazer o filme que é o filme mais autoral dele, que é A Morte Não Manda Recado. E aí esse último filme foi um fracasso, levando o Peckinpah a desistir de tudo da vida, enfim. Até que o produtor David resolve trazer ele de novo para o cinema, trazendo uma obra controversa que seria o Sob Domínio do Medo, o qual o Peckinpah odeia o roteiro e tudo do filme, mas ele não tinha jeito, só fez por causa do dinheiro. Aí ele faz lá, em 72, o filme chamado 10 Segundos em Perigo. Depois ele segue com Pat Garrett, que também teve grande problema na produção, né, porque o Peckinpah começa a viver como um alcoólatra nessa época, então ele fazia o filme bêbado, editando, enfim. Teve vários cortes, só em 2005 que teve uma edição especial oficial do filme dele. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para realizar o cinema autoral, no caso, vocês acham que muitos cineastas eles precisam ser um pouco de Peckinpah, assim, tipo, estourado, desafiando todos os produtores para poder realizar o filme? Mesmo que para isso o seu filme tem que ser picotado, se o cineasta não tiver esse comportamento explosivo, o seu filme autoral existe ou não? Bom, eu acho que
dá pra ser autoral dentro do padrão, né, do sistema que se enquadra Hollywood. Eu acho que não desvincula uma coisa, desvincula da outra. Tem Concordo. vários casos de cineastas que estão criando, estão desenvolvendo seus trabalhos dentro do sistema produtivo. Né? Isso não estou nem falando da nova Hollywood, mas eu posso até mesmo pegar o cinema clássico. Você tem ali o Minelli, o Ford, que trabalhavam sob tutela de estúdios, né? Mas sempre encabeçando para os projetos com marcas autorais. Então eles eram, pode dizer na verdade, que são diretores que assinam, que possuem assinaturas, porque eles faziam isso. Então, o Pink Pie, na verdade, era visto como um barril de pólvora em Hollywood, né? O cara é extremamente explosivo. Até pelas entrevistas que você vê que ele dá entrevistas, né? Você lê alguns comentários sobre o diretor em um set ou fora do set de filmagem, com os próprios produtores, ele era bem explosivo. E eu creio que dá para você, sim, trabalhar, né, de maneira autoral dentro do sistema. O sistema, na verdade, ele vai te colocar, né, algumas rédeas, mas que essas rédeas são ultrapassadas. Por exemplo, o próprio... a gente pode pegar o filme dele, né? Para mim, os maiores westerns, né, que também já foram feitos. Assisti pra caramba, acho que um dos filmes que eu mais assisti do Peckinpah foi esse, que é Meu Ódio Será Sua Herança. Ele teve alguns minutos cortados, né? Acho que 15 minutos cortados da edição normal, que depois, quando ele foi revitalizado nos anos 90, acho que até mesmo quem fez a apelação para revitalização foi o Scorsese, e também adicionando som Dolby e tudo mais. Teve eles trouxeram essas cenas deletadas de volta, mas na época teve um conflito, né, do estúdio com o Peckinpah por essa deletada, mas que também não tirou o caráter da obra. Você enxergava ali a assinatura do cineasta, tinha a assinatura dele, né, principalmente pela aquela batalha que ocorre naquele pátio ensanguentado, quase nos derradeiros momentos do filme, né, do Meu Ódio Será Sua Herança. Então tem ali uma assinatura dele que, por mais que o estúdio, né, tentasse retirar isso, ele mantinha, né? Os cortes existiram porque estava trabalhando sobre toda a encomenda de um estúdio, né? Mas o caráter autoral tem. E como um grande diretor, os estúdios acabam deixando ele um pouco mais livre. Não sei. Eu acho que o problema do Peckinpah era mais o Peckinpah mesmo, né? Era essa questão dele ser explosivo, ele ser uma pessoa instável, né? O fato mesmo, que nem o Luiz mesmo falou, né? Ele tá bêbado no set de filmagem. Ele usava cocaína também, né? Falaram, né? Então, Doidão. eu acho que isso daí leva muito mais em conta esses desafios que o Peckinpah teve do que simplesmente você ter que desafiar as autoridades de Hollywood para ser autoral. Eu acho que você consegue. Nós temos vários exemplos na indústria mesmo, atual, que não vemos tendo problema, né? A gente tem o Tarantino, o próprio Scorsese mesmo, eu não lembro de nenhum, pelo menos agora, assim, não me vem na minha cabeça nada do que de algum filme dele que, tipo, tentaram cortar, tentaram censurar, enfim, né? Eu acho que é uma questão depende da pessoa, né? Porque a gente também tem o James Gray, que teve problemas com o produtor também, né? Mas aí foi um caso muito mais específico do produtor que ele pegou do que a figura do James Gray em Exatamente, Hollywood. foi com o Weinstein, né? Sim, exatamente. O que teve problemas também com questão de estupro, né? Foi justamente Não Era Uma Vez em Nova York que teve esse problema, né? E foi esse produtor que fez com que surgisse aquelas bombas, né, de Hollywood, acho que foi no ano passado, ou retrasado, né, sobre a questão dos abusos, e isso pegou no mundo inteiro, né? Pegou o Kevin Spacey, pegou um monte de gente. Então eu acho que essa questão do autoral, eu acho que você não precisa peitar, assim. Se você, claro, né, depende da sua figura. A gente tá falando de um diretor iniciante, que tá começando agora, enfim, né? Você tem que ter se você tem nome, você já é um desses diretores autores, eu acho muito difícil, assim, você precisar peitar a Hollywood para poder fazer o seu filme autoral, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiam fazer isso. Sim, e outra, eu acho que o Peckinpah teria mais problemas em relação ao estúdio. Como falei, houve a crítica dele a esse corte, mas não tirou todo o mérito do filme, né?
O filme chegou a ser exibido depois dos anos 70 diversas vezes. Ele chegou a ocupar, né, status de um dos melhores filmes, né, por diversas revistas. Tem gente na época acabou criticando, mas a maioria das críticas dos críticos de cinema foram positivas, no geral. Mas eu acho que o Peckinpah teria enfrentado um problema maior se tivessem feito um filme ainda, né, durante o tempo áureo do Código Reis, por exemplo. Mas naquela época ele fez, né, o filme é de 69, Meu Onde Será a Sua Herança, ele justamente no fim depois que acabou, né, o Código Reis, que já estava em decadência desde os anos, desde 55, 56, mais ou menos. O Código Reis já estava em decadência. Então eu creio que se ele tivesse feito durante uma época a aura do Código, talvez ele teria muito problemas em lançar o filme. E Com aí certeza, sofreria com cortes, certeza. Principalmente, né, do que ele estava, né, do que ele é especialista, né, em relação à questão da violência. Eu acho que mesmo com todos os cortes que ele sofreu, ele é um cineasta super autoral. Ele tem todos os traços dele em todos os filmes. Mesmo que a produtora corte, tenha esse corte nas produções dele. Ele mesmo falou que dá para ser autoral, mas se você tiver muito dinheiro, você consegue ser autoral. Se você não tiver autoral, os caras falam, você vai ter que me obedecer, e é isso aí, que manda a regra do jogo. Concordo. Se você não tiver dinheiro, você não é autoral. Ele falou que até o Kubrick pode ser que ele seja, nem ele consegue ser tão autoral também. Enfim, Esse ponto concordo. Sempre tem que não é a discussão que ele do estúdio, né? fala numa entrevista, mas ele é totalmente, entre aspas, meio arrogante às vezes, né? Então ele xinga até o repórter na entrevista. Então ele tem um lado meio complicado assim, de lidar. Eu acho que não é uma figura fácil. Pra mim, o Peckinpah, na minha cabeça, assim, eu não vi, né, coisas de entrevista dele, né, pra ver expressão corporal, o jeito de falar essas coisas. Mas, cara, pra mim veio muito forte, assim, aqueles cara que dos anos 80, assim, sabe? Que, tipo, bebia pra caralho e... aquele símbolo do machão dos anos 80, saca? Tipo, não precisa ser bombado, entendeu? Mas aquele cara que a vida é amarga, então eu vou beber, vou usar droga, entendeu? Um negócio meio... Sabe? É complicado esse negócio, né? A figura dele já era bem problemática, né? O modo como ele agia era bem problemático, né? Isso eu acho que fechou muitas portas pra ele, né? Sim, tem até na entrevista que perguntam pra ele qual é o filme que você mais gosta. Ele falou, nenhum, só os meus. Aí, então ele né? Você gosta de Coppola? Não, é só os meus. Então assim, né? Ele tem um jeito meio louco assim de brincar. É difícil, né? É uma pessoa difícil. Engraçado até. Bom, então, gente, acho que fizemos né, para o espectador, né, que está nos ouvindo, os ouvintes, fizemos assim, um paralelo interessante, mas vamos falar dos filmes, né? Como falar de um cineasta sem falar dos filmes, né? Do que ele fez para o cinema, a importância dele, né? E eu gosto de começar a abrir discussão, né? Por um dos filmes mais, como posso dizer, entre os filmes é um dos filmes mais complexos, não em relação ao filme em si, mas a maneira como ele foi recepcionado, né? Complexidade em relação à recepção, que é o Sob Domínio do Medo. Polêmico. Então, o filme, na verdade, fala sobre um professor de matemática, né, que ele acaba sendo, que é o David, ele acaba se mudando com a esposa da LM para o interior da Inglaterra, onde ele quer terminar o livro dele e ficar um pouco mais distante, né, da urbanização. Ele quer ficar mais sozinho com a esposa para tentar terminar o livro dele. Ele está numa cidade, numa comunidade, onde a esposa dele já havia visitado outras vezes, né? E ali ele acaba tendo um contato com a comunidade local, e essa comunidade local, né, a maioria desses homens dessa comunidade acabam criando um interesse sexual pela esposa dele, até que esse grupo, né, de homens a estupram, e ele, de uma pessoa pacata, né, de um cara pacato, acaba surtando, né, e
Isso é construído durante o filme, mas durante uma Tem boa que parte deixar do claro filme... que ele surta não por causa do estupro, né? Ele surta Exatamente. porque os caras tentam invadir a casa dele. Sim, exatamente. Esse é o maior ponto. Na verdade, eu vejo muito que o uso dele acontece, a liberação dele como um assassino. Eu vejo muito da parte que ele mata o pássaro na floresta, que ele tá caçando. Porque ele mata o pássaro e dá aquela liberação, sabe? É como se fosse o estopim para libertar esse lado, como posso dizer, animalesco, esse lado assassino dele, e aí ele começa a surtar. Eu vejo muito você pontuou também, mas eu vejo esse primeiro estopim, né? Se despertar da consciência dele, despertar dessa parte, né, animalesca, a hora que ele mata a pássaro na floresta. Eu acho que ali é o Eu acho momento que faz sentido. inicial. Eu tenho uma visão que eu acho que até complementa a sua, que, né, para quem não assistiu o filme ainda, essa parte que o Marcos falou, ela acontece em paralelo, né, Exatamente, a à cena do estupro, Isso. né? Então, eu acho que quando ele atira no pássaro, né, e ele pega o pássaro, é o pato, né? Acho que ele tá caçando o pato. E ele pega o pato, vê que matou aquilo e depois deixou lá. Eu acho que além de ser uma liberação eh, dessa raiva reprimida dele, né, porque no filme mostra ele como um banana, né? Ele toma de todos os lados e ainda quer impressionar a galera. É um negócio meio até tipo colegial. O grupo zoa ele, mas ele quer ser aceito, né? Então nessa parte, acho que além dessa liberação que tem, né, de frustração dele, é também o Peckinpah falando, o sangue dela tá nas suas mãos, entendeu? O que tá acontecendo com ela é culpa sua, porque você se reprimiu, você não toma atitude quando teve que tomar, porque antes disso, né, nós temos uma cena nesse próprio filme em que os homens secam ela, né, comem a Amy, a mulher dele, pelos olhos, né, Exatamente, todo momento. Isso. tanto vendo as pernas dela, né, os seios dela, como também matam um gato, né, então acontece várias coisas em que se ele tivesse tomado uma atitude, talvez não tivesse chegado ao ponto do estupro, né, só que não, chegou, porque ele não fez nada, então eu acho que também é um comentário do Peckinpah falando, o sangue dela tá nas suas mãos. Ele é como se fosse um personagem covarde também, né? Tem certa É covardia. um banana completo. Todos os homens ali, praticamente desse filme, são bem escrotos, né? Exatamente, São bem escrotos. exatamente. Todos os homens ali são escrotos, né? É por isso que acho que faz jus na defesa que fazem em relação ao filme, por não ser um filme misógino nem celebração do estupro ou do machismo. Porque ele é um filme, na verdade, que ele, como a gente está pontuando, ele traz os homens ali como todos absurdos. Até mesmo o próprio David, que é o personagem do Dustin Hoffman, né, o protagonista, ele é um cara, né, é um cara escroto, assim, covarde, né? Como você falou, na verdade, que leva ele a desempenhar, como eu falei, eu vejo a parte matar a liberação dele, mas se conclui com a tentativa de invadir a casa dele, da noção da própria esposa, né, que foi estuprada. Então, E essa invasão acontece porque ele tá dando abrigo pro Miles, que é um personagem que você percebe que ele tem um histórico de molestar, né, abusar, violentar de mulheres, né, porque desde o começo do filme não deixam ele ficar sozinho com as mulheres, né. Você percebe também que ele tem um certo tipo de deficiência mental, talvez, né, ou então alguma coisa, algum distúrbio, né. E, enfim, ele tá com ele na casa, né, porque ele acaba atropelando ele sem querer, e é por causa disso que tudo acontece, é um negócio, tipo, absurdo, saca? Tipo, uma galera morre, assim, por um negócio, você fica, mano, que bizarro, velho. e os momentos mais iniciais são os mais pacatos, porque depois, logo pro final, tem aquela matança geral. Sim, né? E aí a violência entra em catarse. Bom, eu ia pegar esse gancho do que a gente está falando, né, sobre o domínio do medo para falar justamente da parte que é questionável, né, em relação à própria cena do estupro, que é uma das cenas mais a mais pesada, né, do filme, acho que é uma das mais pesadas do cinema, uma cena que dura mais de 5 minutos. Extremamente pesada. Eu achei extremamente desconfortável essa Sim, cena. desconfortável. E aí tem gente que fala, na verdade, que a Amy tem traços no meio da relação de como traços que sente prazer
tá naquele momento, naquela cena, naquele momento do estupro, que ela tá sentindo prazer por aquilo. Aí não, e aí é bom levantar o texto, né, da Julie Kirgo sobre isso, né, que ela fala sobre, justamente no texto dela, ela fala sobre a cena do estupro. E ela fala que quem dá que é parte do gatilho sexual e torna explícita essa conexão, né, entre ele e o próprio Charlie, que é o ex-namorado da Amy. E que a todo momento ele tenta e ela rejeita ele. Rejeita ele basicamente 3 vezes, ou mais 3 vezes, né? Falando, por favor, Ela me rejeita ele a todo momento, né? sai daqui. Ele vive rejeitando ele, exatamente isso. Só que ele tiver mais sorte que ela, então ele acaba golpeando, né? E aí dá pra mostrar justamente porque mostra ele enfatiza, né, a ideia da força e da violência que o Charlie pode infligir nela, que é uma mulher. E aí tem gente que questionou essa cena porque tem momentos com câmera lenta. E muitos falaram que a câmera lenta ela dava uma maneira de erotizar, né, a ação do estupro em relação ao espectador. Mas na verdade essa câmera lenta é a visão do Charlie, não é a visão da Amy. É isso que a Julie Kirgo ela defende no texto dela. A câmera lenta em relação ao estupro é em relação ao Charlie sobre a Amy. É a visão do Charlie, que é a visão que o Peckinpah quer passar pro espectador. Né? Meio que ele quer dizer que essa erotização está nos olhos de quem vem, que a vítima, né, a vítima em si, ela entende aquilo lá como estupro. E que a câmera lenta é uma visão do estuprador. E depois ela vai discutir mais no texto e vai falar que essa reação de prazer não existe, que a maneira daquele momento pro final, né, que vai acontecer, que joga ela no sofá, puxa ela pelo cabelo, tudo aquilo vai ficando cada vez mais, e quem vê aquilo como algo sexualizado, desculpa, a pessoa tem que se tratar, porque não tem nada de sexualizado ali, nada de erotizado, é uma coisa bem brutal, uma coisa machuca, violenta. E que ela vai dizer, na verdade, que o que acontece com a Amy, que é a visão que o pessoal teve em relação a ela está gostando daquilo, ela vai dizer que não é isso. Na verdade, a Amy faz justamente o que outras vítimas de estupro já fizeram, né? Que é justamente o quê? É permitir, né, aquela brutalidade para poder sobreviver. Ela tá permitindo... Exatamente. Ela tá permitindo aquilo acontecer para aquilo que não seja tão brutal do jeito que tá sendo, né? Porque se ela começa a dançar a música do cara, né? Então, em tese, né, o trauma dela seria menor. A Julie Kirgo levanta um estudo que é feito pela Universidade de Minnesota. Ela fala que é sobre os mitos do estupro. Que fala sobre o seguinte, que se recomenda, visto que o estupro coloca uma vida em risco, a melhor coisa que a vítima pode fazer é seguir seus instintos e respeitar qualquer sinal do estuprador. Se a vítima escapar com vida, ela terá feito a coisa certa. Né? E a Julie Kirgo mesmo é uma crítica, né? Faz uma análise, ele é feminista, tem um olhar feminista para o texto que ela está desenvolvendo. E o que ela fala faz sentido. Né? Tanto que ela depois compara a própria Amy com a Elita, de Traga a Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Que basicamente vai rolar uma ação de estupro. O que a Elita faz? Ela arrasta o cara por um momento para tentar deixar aquele tempo, né, ficar mais extenso, para que alguma reação do companheiro dela, do Benny, seja feita. Então ela arrasta o cara o mais longe possível, né, vai jogando com o cara, né, jogando no psicológico para ganhar tempo pro o Benny poder fazer alguma coisa e resgatar ela. Que no caso a gente sabe o que acontece no filme, né? Ele vai lá, mata os dois e ela salva, né? Ela não chega a ser estuprada, né? Uhum. Bom, é isso. O texto é interessante, viu, gente? Poderem depois ler, né? Sim, tá na retrospectiva do Peckinpah, né? Que teve aqui em São Paulo. É uma coletânea de textos. Aí tem um texto da Julie Kirgo que fala justamente sobre a não misoginia no filme do Sam Peckinpah, que é algo que é muito questionado, e até hoje, né? Por N críticos e sociólogos e historiadores da área cinematográfica sobre essa questão da masculinidade, do machismo, misoginia nos filmes do Peckinpah, e ela cria esse texto para justamente dizer que não, que as pessoas enxergaram o filme de maneira errada. E ela, como feminista, defende, né, os filmes, falando que os filmes também eles não abordam esse tipo de misoginia ou machismo como a maioria das pessoas acreditam, né?
Na minha opinião, assim, eu concordo com todos os pontos do texto, né, que a gente acabou de ler. O texto me trouxe uma coisa, né, que eu não sabia, que até antes de ler o texto, pra mim essa cena eu achava que o Peckinpah tinha sido bem escroto, porque na minha visão parecia que ela realmente tinha, tipo, depois de um tempo ela começou a gostar e foi. Aí, claro, né, tem o segundo estupro. Assim, em nenhum momento ela pediu o estupro, na minha visão. Nunca tive essa visão. Pra mim, ela nunca quis ser estuprada, né? Até porque, gente, né? Se alguém fala que alguém quer ser estuprado, essa pessoa é doente. Mas a questão no filme, antes de eu ler essa informação, né, da Faculdade de Minnesota, né, que você falou, Marcos? Sim. Antes de ler essa informação, eu realmente também achava que ela tinha deixado, meio que ela começou a gostar depois, né? E que até em algumas legislações, exemplo, a brasileira, é bizarro isso, mas fala que se ocorre estupro, só que a mulher sente prazer, deixa de ser estupro, né? Até isso está na legislação brasileira. Tipo, se a mulher goza no estupro, então deixa de ser estupro, porque em tese ela gostou, então se ela estava gostando, era meio que consenso. Nossa. Porém, eu não acho que esse filme seja um filme feminista, como a Júlia fala. Eu acho que é um filme que eu não sei se ele chega a ideia do filme é criticar isso, né? Ele demonstra os homens como sendo escrotos. E eu concordo com tudo, é real assim, eu concordo com tudo. Só que eu não sei até onde que ele simplesmente só usou do estupro para fazer um filme, entendeu? E para fazer aquele filme correr e simplesmente para reproduzir o que se acontece, ou se ele realmente tinha uma intenção. Para mim isso não é nem um pouco tão claro que nem o texto fala. Para mim é muito duvidoso essa intenção do Peckinpah, ou então o próprio decorrer do filme eu não acho que dê sinais de que um filme seja uma crítica ao machismo, entendeu? E também temos a puta declaração do Peckinpah, visto que ele mesmo não tinha intenção disso, né? Nós sabemos que o filme pode ser uma coisa diferente, porém eu não sei, eu não me convenço ainda de que ele dê elementos, como o próprio filme, né? O filme não dê elementos para nós, espectadores, que ele seja alguma coisa além de uma história de suspense onde se usa um estupro e o abuso de uma mulher. Então, gente, assim, o Peckinpah nunca falou que o filme, na verdade, a Julie, né? Ela não fala que o filme é feminista. Vamos lá. Ela fala que os ataques feitos, a misoginia do filme é que tem que ser combatidas. Não um filme Sim. feminista porque ele não foi feito por um diretor, né? E o homem, Mas então tem por não pessoas pode que ser falam que o filme é feminista. feminista, entendeu? É isso que eu tô Tá, falando. entendi. Não, mas aqui ela fala, na verdade, que ele é complacente à situação feminina, né? Que não há nada de misoginia. Mas, gente, já que a gente tava falando foi da Amy, né? Foi da Elita, é bom já debater sobre outro filme, né? Do Peckinpah, que é o Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Falando, né, da Amy, e eu havia comparado, né, a Elita com a Amy, porque seria, digamos que a própria Julie Krieg fala que seria uma irmã mais experiente, porque ela faz de tudo, né, pra postergar o estupro. É bom a gente voltar a falar de um filme importante do Peckinpah, que é o Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Que o personagem principal, né, o Benny, nos lembra muito o Seu Madruga, né? Alguém havia comentado Coitado do Seu Madruga. Eu acho que é o seu Madruga invocado, mano. Aquilo lá mataram o Chiquinho, o seu Madruga quer vingança. Madruga do Mal. Como se diz. Tirando brincadeiras à parte, é importante lembrar que esse filme na verdade é a filha de um grande fazendeiro, né, mexicano, né? Ele é extremamente rico, ela é engravida e o pai que na verdade obriga a filha a dizer quem que é o cara que engravidou, e depois ele joga uma recompensa, né, pela cabeça, né, alguém traz a cabeça de um cara chamado Alfredo Garcia, que é justamente o cara que a filha anuncia como sendo o pai do filho dela. E aí, obviamente, mafiosos ali que trabalham, né, no México vão atrás desse Alfredo Garcia, porque a recompensa é de $1 milhão, né? E eles vão questionar, né, sobre o paradeiro do Alfredo Garcia com um músico, né, de um bar, né, que é o Benny.
personagem principal. E aí, pelo Benny, né, a gente fica sabendo pelo Benny e pela personagem que é a namorada dele, que é a Elita, que na verdade o Fredo Garcia ele tá morto já, ele sofreu um acidente de carro e morreu, né? Então a ideia é ele ir buscar a cabeça do cara para poder levar e ganhar esse dinheiro, que na verdade não sabe que existe esse $1 milhão, e sim que ofereceram a ele, para ele, que é $10.000 apenas. E aí o filme ele trata na verdade ele vai por essa narrativa, ele buscar encontrar essa cabeça e levar para os mafiosos. Te falar que eu, até mais ou menos metade do filme, eu achava que o Benny, ele era o Alfredo Garcia. Não sei por quê. Tipo, que o pessoal não reconheceu ele e ele tava dando um migué, ou então ia acontecer tipo um negócio meio coração satânico, sabe? Que ele tinha esquecido quem ele era, quem ele era, e conforme ele ia investigando sobre a vida dele, ele ia descobrindo que na verdade o Alfredo Garcia era ele. Tipo, eu entrei nessa pira, assim, até mais ou menos Algo meio metade terror do aí. filme, assim. Nossa, Aí depois espiral louca, Victor. não terror, mas é um negócio assim, O tipo... reflexo que ele seja o próprio Alfredo Garcia, né? Imagine, chega na hora lá, a menina fala, né? É filha do fazendeiro. Não, mas ele é o Alfredo Garcia. É, mano, é tipo, é um negócio que é tipo... Ai, papai, um negócio bem novela mexicana, sabe? Você, Sim. na verdade, é o Alfredo Garcia. Seria uma reviravolta, né, completamente uma surpresa pro filme, né? Uma reviravolta gigantesca. Ia ter tiro do mesmo jeito, né? Ia ter tiro do mesmo jeito, enfim. Ah, não. Aí, E porque o interessante é isso, né? Ele vai basicamente fazer uma exumação forçada pra arrancar a cabeça do cara. E é genial, porque durante boa parte do filme é ele indo atrás, né, do corpo do falecido Alfredo Garcia. Pra pegar a cabeça dele, né? Sim. E nesse filme. Opa. Uma coisa que eu não consigo entender ainda do Peckinpah é o que ele tem com estupro, cara? Porque, sério, todos os filmes que eu vi dele, eu confesso que não vi todos, todos os filmes do Peckinpah. Mas todos que eu vi, tem cena de estupro ou tentativa de estupro, cara. Que negócio bizarro, velho. Bom, pelo menos eu vejo, tem que identificar que é uma crítica à própria condição da mulher, né? Em meio à sociedade machista, patriarcal, principalmente misógina. E estupro como se fosse uma condição, né? Que infelizmente tipo, a mulher está à mercê dos hommes. Eu acho que é mais uma crítica. Nossa, mas todo filme, em velho. relação. São No três caso, filmes, a na verdade, da tem isso. Elita, ela antes de ser estuprada, o Benny acaba matando os dois, né? Os dois motoqueiros, que por sinal um deles é o Christopherson, né? Que acaba trabalhando com Sam Peckinpah em outros filmes, né? Com Boi no Medo, por aí vai. Não, porque ó, o que eu vi de cena de estupro tem deixa eu lembrar aqui, tem sobre a influência do medo. Eu também lembro do Trago Minha Cabeça do Alfredo Garcia. Tem uma cena de estupro também, não é com alguém, alguma das personagens principal, mas tem uma cena de estupro no Pat Garrett e Billy the Kid, que é uma cena rápida. Sim. E tem uma tentativa de estupro nos Pistoleiros ao Entardecer. Entardecer. Então, sei lá, mano. Bom, mas acho que tem umas diferenças, tem que ponderar. Tanto no Pat Garrett e Billy the Kid, quanto no Trago Minha Cabeça, Alfredo Garcia, os estupros são interrompidos, né? Eles não... no Pistoleiros ao Entardecer também foi interrompido, mas houve uma tentativa. Sim, é uma tentativa, mas eu acho que é meio isso, que colocar a mulher sobre essa condição, né? A visão de como mulher, a condição da mulher perante aos homens, ainda mais, né, numa sociedade mais patriarcal. Eu vejo isso mais como uma realidade que envolve as mulheres. E mulheres de diferentes épocas, né? Porque cada um dos filmes. Exatamente. Diferentes É como se o diferentes estupro, na épocas. verdade, ele conseguisse ultrapassar todas as margens do tempo histórico, né? E todas as margens de qualquer época. Porque os homens, na verdade, os homens são nocivos e as mulheres, elas acabam sofrendo nas mãos desses homens, entendeu? Eu vejo como isso. Eu não vejo mais como uma exaltação, como uma maneira alegórica. Não acho mas mais sim como exaltação, uma mas crítica, é que eu não né? consigo entender esse negócio que ele tem, saca? Talvez seja esse que tá falando, não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas ainda o quão
crítico o Peckinpah, ele é, né, com essas questões de estupro, mas eu acho que ele cai muito nesse recurso. Eu não sei se acabou viciando, né, em usar cenas de estupro pra querer falar alguma coisa, mas sei lá. Eu acho a violência o estupro mais radical é sob domínio do medo. Em todos, Ah, não. sim, Sim, ele sim. ele Não tem nem o que extrapola falar. o além ali. Mas eu acho muito legal o Traga a Cabeça de Alfredo Garcia, porque tem no início aquela menina, né, que tá grávida, e ela vive com um pai que também é autoritário ao extremo, né? Ele tortura Total. ela tortura ela para dizer quem é o pai, e no final ela fala, mata Ela meu pai. pede pra executar, né? Ela pede, mata meu Libertou, pai, né? pode matar meu pai. Libertou. Ela- Ela se Ela libertou permite, também exatamente. daquilo. Né? Então não sei se eu vejo algo muito machista nesse sentido. Não, tanto, não tô falando tanto questão ela de quanto a machista. Amy se libertam, É. né? Tanto ela quanto a Amy se libertam. Sim, Sim, não, sim. eu não tô falando que é coisa machista. Não sei o que você falou, mas é bom. O filme também ele é interessante pelo. A própria maneira como ele conduz, né? O filme em questão de direção. Né? Você vê ali uma boa decupagem do filme, né? Acho uma decupagem um pouco mais precisa do Sam Peckinpah, né? E dá pra perceber o quanto que a decupagem dele, a maneira como ele filma, influenciou toda a nova Hollywood, né? Tanto o Scorsese quanto o De Palma, dá pra ver claramente pelo estilo do Peckinpah o quanto que eles foram influenciados. A gente consegue ver, né, o Brian De Palma, né, como o Luizinho já me falou muitas vezes, né, puxou essa câmera lenta, né, do Peckinpah para dar ênfase, né, em algum movimento, em alguma agressão, né, levantar, né, suspender o suspense, né, é estranho falar isso. Suspendeu o suspense. Suspendeu o suspense. Mas é bem isso, entendeu? Segurar aquela emoção, sabe? Tipo, aquela cena que seria rápida, ele aumenta a intensidade dela, fazendo com que ela se torne um pouco mais lenta, nessa câmera lenta. Eu acho que o Peckinpah é uma coisa que não dá pra se falar dele, é que ele não seja um bom diretor, entendeu? Até mesmo quando eu assisti o Sob Domínio do Medo, eu tinha muito claro na minha cabeça. Eu tenho algumas ressalvas de como ele trata né, o estupro, a questão da mulher. Mas eu tinha certeza, nunca duvidei da capacidade de direção dele, porque Sob Domínio do Medo me deixou preso e aflito do começo ao fim. Ah, sim, a Né? maneira de Sim. direção dele. Eu acho que direção do Peckinpah me incomoda só quando ele acelera um pouco a câmera. Ele faz isso em muitos filmes dele. Por exemplo, no Pat Garrett, The Kid, ele utiliza esse recurso de acelerar um pouco a câmera. Né? E isso já me desgosta um pouco. Na verdade, eu não gosto desse recurso cinematográfico no cinema, que é uma das minhas críticas que eu faço severamente ao Guy Ritchie, por exemplo, que é a câmera acelerada. Eu não gosto. Eu entendo o recurso, sim, claro que não dá pra comparar. Né? É isso que eu ia falar Sam agora, Peckinpah né? usando o recurso com o Guy Ritchie, obviamente, não tem comparação, óbvio, né? Já falando de um mestre e de um cara que nem saiu das fraldas ainda, né? Mas tudo bem. Mas Acabou com o Guy Ritchie. tô brincando, mas eu gosto de um outro filme do Guy Ritchie, mas é um recurso que um pouco às vezes me desagrada um pouco. Pensando agora, eu me lembro que um pouco do início do Alfredo Garcia, da montagem do Alfredo Garcia me incomodou muito. Porque tinha muito corte rápido, mas não é aquele corte rápido de ação, ou então alguma coisa que era propensa ao corte rápido, entendeu? Eu achei o ritmo um pouco, sabe, confuso assim no comecinho do filme, mas é bem no comecinho mesmo, dos 15, 20 minutos pro final, assim, acho que é um filme muito bom. As atuações, o Benny é muito bom, né? O ator do Benny, eu esqueci o nome dele. É um ator que eu achei muito bom nesse filme. E ele até usou como base, né, para a criação do personagem dele, o próprio diretor, né, o Peckinpah. Pegou os óculos dele emprestado para compor o personagem, né? Warren Watts. Esse mesmo. Watts, uma coisa assim, Warren Watts. Esse mesmo. O começo, na verdade, já é uma coisa que eu gosto. Acho que começa bem.
Aquele primeiro plano que tem a filha, né, do fazendeiro sentada ali na margem do lago e o pai dela chama pra dentro de casa, tudo, eu acho interessante essa cena. Eu não sei, assim, eu acho que até o Meu Ódio Será Tua Herança eu vejo a montagem um pouco mais lenta. Eu tenho esse... Pat Garrett, eu acho o western bem lento, na verdade. Ah, não, Pat Garrett E tanto o não tem nem o que Alfredo falar. Garcia também eu acho mais lento. Eu acho que ele só extrapola essa coisa da câmera lenta no Meu Ódio Será Tua Herança. Ali já vai, faz de tudo, tipo, uma violência mais Ah, não, exagerada. mas o que eu falei é da montagem, não é câmera lenta. Ah, não, mas o mesmo ritmo da montagem, ele extrapola mais a partir da... Eu acho até a montagem um pouco lenta. Então, mas o que eu tava falando, exemplo, até me lembro em específico de uma cena do Alfredo Garcia, que é no bar, quando eles vão pro Benny, quando eles encontram a primeira vez o Benny. É um cara que levanta e aproxima a câmera, aí corta pros dois, aí corta pro Benny, aí o pessoal lá na mesa, entendeu? Aí fica um negócio assim, eu fico, meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo? Mas assim, não tô dizendo que, né, o estilo de montagem dele é ruim. É uma cena em específica que eu achei assim, acho que foi muito rápido. Entendeu? Não é nada assim, tipo, que é o estilo dele que se propõe no filme inteiro. Acho que é uma cena que não ficou tão bem resolvida na montagem. Foi essa do Alfredo Garcia, assim, esse comecinho só. Também pode ser que pelo estilo de produção que vai cortando e vai picotando o filme, vai tirando cena ali, vai tirando cena a colar, enfim, pode ser que isso cause um certo estranhamento na hora da montagem. Não sei se isso influencia muito esses cortes picotados que a produção vai cortando várias coisas. Não sei. Pode ser Pode ser. pode ser por esse detalhe também, que cada filme tem várias versões. Então, Aproveitando, né, que a gente tá falando do Alfredo Garcia, né, falar da personagem feminina, né, desse filme, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre vai falar em qualquer filme que, né, a gente discute do Peckinpah, vai ser a questão da mulher no filme dele, né. O que vocês acham dessa questão, não só do estupro, né, da representação da mulher nesse filme, da personagem, o que vocês imaginam dela, o que vocês acham dela? Então, acho que na verdade eu gosto da personagem da Elita, né, que é da atriz Zélia Vega. É uma personagem interessante porque ao mesmo tempo você na verdade vê que ela nutre na verdade essa amor, essa admiração pelo Benny, mas ao mesmo tempo também você vê que ela é um personagem bem forte, até mesmo em relação às convicções dela. Porque ela mesmo fala que, por mais que ela concorde, né, em atrás, no final acaba concordando, discordando, mas concordando, porque ela acaba meio colocando isso pra ela, que eles têm que fazer isso, porque é o único jeito para eles poderem sair daquele inferno que ele mesmo colocou os dois. E aí acaba, na verdade, por mais que ela aceite, ela se sente um certo repúdio, porque ela fica atrás, né, nos túmulos, ela não participa ali de algo que ela acredita, que ela não quer arrancar a cabeça do cara e para levar a cabeça pros mafiosos. E ela persiste isso até o final, né? E você vê claramente que logo depois da morte dela é que o personagem principal ele começa a completamente surtar, o que leva no epílogo a ele querer matar o próprio, né, fazendeiro, e dizendo, você é o culpado, você começou com tudo isso. Né, a mulher com quem eu mais importava, né, a mulher mais doce, morreu por causa disso. Não só mais 16 homens morreram por causa desse Alfredo Garcia. Então, Até porque a cartaz toda do filme, né, acontece justamente pela morte exatamente, dela, né? ela não é nem... Tanto que ele desistiu de tudo, né? Ele quase esquece a maleta ali. Por último, ele vai lá, pega a maleta e vai embora. Mas ele chega ali, tira o revólver, né? Que tá dentro do saco com o gelo, e né, os pedaços dos blocos de gelo e a cabeça do Alfredo Garcia. E ele mata todo mundo. Você vê claramente que ele tá ali justamente numa missão basicamente suicida, né? Vingança. Ele tem pra matar o fazendeiro. E tudo por causa de uma vingança, pra vingar a morte dela. Tudo começa pelo gigolô assassinado lá, que é o Alfredo Garcia. E de repente tudo se converte numa vingança pra vingar a morte dela, né? eu gosto bastante dessa personagem Elita. Eu vejo uma mulher mais esperançosa nesse filme, assim, porque ela tem o desejo de casar, né? Então ela quer construir uma família ao lado daquele homem
que ela idealiza, né, com o cara que tá, tipo, uma mulher mais carente no filme. Eu gosto desse lado mais humano. Eu acho que o Peckinpah construiu uma mulher mais humana do que, por exemplo, a Amy, do Sob Domínio do Medo, entre outras, como o Pistoleiro do Entardecer, enfim. Eu acho que é uma personagem interessante, tanto ela quanto a filha, que no início do filme está grávida, e ambas lutam pela essa liberdade masculina, né, de certa forma. Ela, né, a menina acaba tendo o pai morto a pedido dela, né, e eu curto essa ideia mais esperançosa. Eu vejo mais por esse lado. A Elita, eu vejo uma personagem sonhadora, esperançosa, concordo completamente com o que você está falando. É, porém, vejo ela como ainda assim apagada pelo personagem do Benny, sabe? Porque ela só entra na história porque ela era ex-namorada do Alfredo. Ela ela não quer ir nessa busca, né, pelo corpo do Alfredo, só que ele força ela aí, né? Tipo, ele começa a falar, ah, não, porque se você for, a gente vai se casar, entendeu? Essas coisas. Então, meio que... eu não sei se eu tô, talvez, tendo uma questão de anacronismo agora, né, pensando nisso, da Elita, mas eu vejo uma coisa um pouco preocupante na questão de que tudo que ela faz é movido pelo que o Benny quer, entendeu? Ela vai porque o Benny fala que eles vão casar, entendeu? E outro motivo Entendi. preocupante. Concordo com essa parte, mas veja assim, mais um papel dela como uma redenção, por exemplo. Em que sentido? Na redenção no sentido de que, por exemplo, não dela, mas acho que do próprio personagem. Eu acredito que os filmes do próprio Sam Peckinpah trabalha com essa tríade, né? De violência, autodestruição e redenção. E traição, né? Oi? É traição. E traição também, E traição. né? Porque... Mas eu vejo assim a redenção do personagem do Benny, por exemplo, porque justamente isso, ele passa o filme inteiro indo atrás desses 10 mil dólares, ele descobre que não são 10 mil, são $1 milhão, mas depois, no final das contas, o que interessa é vingar a morte da Elita e de tudo aquilo que o fazendeiro fez quando colocou a cabeça a prêmio do Alfredo Garcia. Então eu vejo ela como um papel redentor do personagem do Benny. Então, isso que eu vejo muita força nela, porque ela que faz esse resgate no personagem. Porque depois da morte dela, ele poderia falar, bom, né, ela morreu, tem aquele momento de lamento, mas ele ia atrás do que ele queria, que era dinheiro. Que talvez entraria um pouco, de novo, né? É uma coisa que eu tô pensando agora pelo que você tá falando. Você não acha que pode ser que entraria nessa questão de que se criou uma imagem de mulheres fortes, são aquelas mulheres que transformam um homem? Então, entendeu? não acho que o poder da mulher... Então, eu também discordo disso. Eu acho que isso é ruim. Porque a mulher só é forte se ela dá força aos homens. Né? Concordo, isso é muito ruim. Então, eu acho isso ruim também. Não acho isso legal. E muito menos eu acho isso feminista. Mas, na verdade, eu creio que a situação com o paciente, né? E como que essa personagem ela é importante para a trama. Porque, basicamente, ela subverte, né, toda a narrativa. Você tem então, os interesses que movem o próprio personagem, né, o protagonista. Porque ele é um cara que é levado pela ganância, pelo dinheiro, mas que no final das contas ele acaba fazendo uma vingança em pró dela. Porque então é isso que eu vejo, mas claro, eu concordo com você, como você disse, que colocá-la como uma maneira de... como se ela fosse uma ferramenta para a redação dos personagens, isso é porque a mulher tá ali. Então isso eu acho uma visão machista, acho errado também. Mas não vejo isso nesse filme. Eu não vejo, por exemplo, nesse filme. Acho que você coloca pertinente, é uma visão meio machista, porém nesse filme eu creio que ela tá ali mais para justamente subverter a ideia narrativa, que é trazer a ideia de vingança. Porque até então não era uma vingança, né? Ele atrás da cabeça do Alfredo Garcia não era uma vingança. Ele queria o dinheiro. Fazer de tudo pelo dinheiro que foi colocado em prol da cabeça do personagem.
E aí, a partir daquele momento, acaba subvertendo e ele vai atrás de uma vingança. Então, mas e se ele conseguisse esse dinheiro, ele não teria ela, né? Ele fugiria com esse dinheiro. Ele só usou ela como uma isca, né? Não, ele fala que ele usaria o dinheiro pra eles casarem, e, enfim, era pra eles. Ela fala que talvez, ela fala assim, se você conseguir esse dinheiro, provavelmente a gente não vai ficar junto, né? Aí, mas eu acho que não é uma questão de que ele fugiria. Eu acho que é por causa daquela viagem que transformou eles, entendeu? Exatamente. Eu acho que é uma questão, tipo, eu não conseguiria conviver com você, por mais que eu quisesse. Tipo, você roubou, você arrancou a cabeça de um morto. Do morto que no caso era o grande amor da vida dela. Eu achei que ele fala nesse sentido pra ela, não conseguiria viver nesse sentido. De que, você arrancou, né? Você tipo, fez uma exumação ali. Você provocou isso, né? Você tipo, adulterou o túmulo do cara que foi o amor da minha vida, então não conseguiria viver com isso. Porque até o momento ela não é a favor de adulterar. Fala, vamos embora, deixa isso pra lá, vamos fugir, vamos embora. O que importa somos nós dois, né? Estarmos juntos, por aí vai. E aí ele acaba fazendo. Por isso eu acho que eu vejo que ele. No começo ele pode ter tido essa ideia de querer usar ela pra conseguir pegar a cabeça do Alfredo Garcia. Mas depois não, você vê claramente. Tanto que ele ele vai desiste, né, mudando. do dinheiro. Né? Ele muda, tanto que desiste. No final ele surta, ele despiroca, ele mata o fazendeiro, né, pra vingar ela, justamente. Sim. E esse negócio, né, porque às vezes a pessoa tá até pensando, cara, mas o cara já tá morto. O Benny mesmo fala, né, ele já tá morto, ele não... ele gostaria que você fosse feliz, que você tivesse dinheiro. Mas você vê que a relação da morte que o Ocidente tem, né, ainda mais os latinos, né, essa questão da morte é uma coisa muito pesada e muito pessoal nossa, né? Você vê que isso em literatura, né, pedra, dramaturgia, enfim, qualquer coisa que você tenha um enredo, que conte histórias, até nos tratados de guerra você vê que, né, profanação de túmulo, desrespeito aos mortos, essas coisas, é falta de ética, né? É um negócio que puxa muito nessa cultura ocidental, e a cultura latina tem uma coisa muito forte com a questão da morte, né? Até que a gente vê São em os vários... mexicanos, né? Não, sim, os mexicanos ainda mais, porque pra eles é uma coisa que é uma outra vida, né? Depois, né? E você estaria interferindo nisso, né? E a gente tem essa questão também, o que a gente não vê aí, tipo, não vou nem falar nem só em filme, entendeu? Em reportagem, tipo, eu gostaria de achar o corpo do meu filho, ou então o corpo do meu marido, o corpo do meu amigo, para dar um enterro digno, entendeu? Que a gente tem essa questão do enterro muito forte, sabe? Tipo, do corpo estar presente, de uma morte digna, né? Então, esse filme trabalha muito, eu acho que isso também, nessa questão do peso da morte. Já falando sobre a questão da morte nos filmes do Peckinpah. É bom falar de morte, que tem bastante nos filmes dele, né? O que ele mais fala sobre morte. E os dois faroestes, pra mim, que mais tem significado na filmografia do Sam Peckinpah é justamente a obra-prima dele, né? Meu ódio será sua herança, e o Pat Garrett e Billy the Kid. Eu gosto muito, mas assim, eu gosto muito mesmo de Pat Garrett e Billy the Kid, porque é um faroeste que foge de todo o clichê de faroeste, né? Porque é uma relação que você não é uma relação de mocinho e bandido, né? Que tem sempre no faroeste, maniqueísta, né? O bem e o mal, né? O bom, como é que é? O bom e o feio, né? Que tem na trilogia do Clint. Eu acho que é uma coisa que ele trabalha muito com uma nuance, é que eles são amigos e o cara só tá atrás dele porque nesse lado da lei agora ele tem que ir atrás dele, entendeu? Mas eles se têm um respeito e tem todo um discurso que se fosse uns anos atrás, quem estaria sendo caçado é você e eu estaria sendo a lei. E você vê um respeito, eu acho que é uma grande história de uma amizade, o Pat Garrett e Billy the Kid. É uma grande história de amizade, de um profundo respeito. E isso eu falo nem só deles, entendeu? Todos os pistoleiros lá, essas coisas, eles têm parece que eles têm um código de ética, né? Os cowboys,
né? Eles têm um código de ética e é muito forte entre eles e o filme trabalha muito com essa dualidade, porque o Billy the Kid é o vilão, só que, cara, ele não age que nem um vilão. O Pat Garrett, ele é o bonzinho, ele é o mocinho, só que ele também não age que nem um mocinho, entendeu? E essa questão da dualidade, né? Eu acho muito legal quando ele trabalha nesse filme. Sim, é a dualidade que você apontou, na verdade, essa aproximação entre os personagens, dá até pra ser na final, né? No epílogo ali que o Pat Garrett ele atira contra o Billy the Kid e depois ele dá um tiro no Billy the Kid e depois acerta o espelho, né? Como se estivesse acertando o próprio reflexo. Exato. Perfeita essa cena. E é um filme que mistura muito o velho e o novo oeste, né? Eu gosto muito dessa coisa que o Peckinpah faz nos faroestes dele. Inclusive o começo já começa bem diferente, né? Não tem aquela pegada bem clássica de John Ford, aquela coisa toda. Tudo direitinho, né? O roteiro meio certinho, enfim. Ele já vai além, né? O começo é como se fosse uma memória, né? Porque começa em sépia, né? Uma memória, exatamente, uma memória do futuro, né, se for ver, né? Porque a memória é com colorido, né? Com aquelas cores vivas. E o sépia seria uma memória do futuro, na verdade seria o que vai acontecer, né? Porque Flash forward, né? é um flash forward, exatamente isso. É um flash forward que mostra o que vai acontecer com o Pat Garrett no futuro, porque no passado ele matou o Billy Kid, né? Se não me engano, o flash forward é de 1909 e os eventos acontecem em 1881. Então, um tempo antes. Você levantou, o Luiz também levantou o fato de, né, Luiz, de haver falado de elementos, né, que aproximam tanto o Velho Oeste com o Novo Oeste, né, o Velho Western e o Novo Western, até mesmo na questão de composição, tipo, de objetos de cena, de elementos fílmicos, né, porque, por exemplo, no Meu Ódio Será Tua Herança, você tem ali elementos como metralhadoras, né, de repetição, e o próprio automóvel substituindo os cavalos, que traz um aspecto de modernidade, né, pro filme, e mostrando a dualidade, né, entre o velho e o novo oeste. Até mesmo os personagens, né, a gente falou que o Pat Garrett e o Billy Kid tem personagens que são ambíguos, né, tem um lado bom e um lado mal. Mesma coisa acontece no Meu Ódio Será Sua Herança. Esse filme também tem os personagens que são ambíguos na parte de serem bons e maus ao mesmo tempo fora da lei, né? Mas e serem vistos como personagens, como heróis e como vilões ao mesmo tempo. E é importante falar que esse filme, né, Meu Ódio Será Sua Herança e depois o Pat Garrett e Billy Kid são filmes que revitalizaram o western, né? Que até então era um gênero que estava em baixa em produção em Hollywood. Depois do Nova Hollywood houve uma queda na produção, que meio que ele acabou revitalizando o gênero com um aspecto mais violento, né? Uhum. Eu acho que essa questão da decadência do western, né, é retratada de uma forma bem legal no episódio até que a gente já falou, né, no Era Uma Vez em Hollywood. Exatamente. Né? E se falando do Teu Ódio Será Minha Herança, né, que troca troca cavalo por moto, né, traz uma questão moderna para um mundo antigo, né, eu não consigo deixar de lembrar do nosso episódio também do A Noite do Espantalho, que eles fazem a mesma coisa, né? O cavalo vira moto, né? Você tem uma questão que fica meio um steampunk cordel lá, né? Aí é um steampunk do Velho Oeste, né? Sim, verdade. E essa coisa do velho e do novo causa muito estranhamento, né? De certa forma. As pessoas não estavam muito habituadas a ver o filme como esse que Peckinpah criou. Eu imagino que na época as pessoas olharam meio torto para ambos os filmes, porque todo mundo está acostumado a ver aquele faroeste antigo, né? Howard Hawks, John Ford, enfim. E lá ele extrapola tudo. Não sei se o Meu Ódio Será Tua Herança é do mesmo ano dos espaguetes. Agora eu não vou recordar se surge, 69, surge né? da mesma época, né? 69 Já tinha, né? Não, sim, eu já acho tinha. que Já acho que tinha tá na mesma época. época. o Sérgio Leone. Já tinha o Sérgio Leone ali com seus filmes e o próprio Sérgio Corbucci, né? Com Django. O Pat Garrett e o The Kid, né, o Billy the Kid, é uma coisa que eu gostei muito do filme, além, né, de ser a primeira aparição, né, do Bob Dylan na atuação, que eu acho que foi até que bom, considerando que é a primeira vez, né, no Foi cinema bacana. dele.
É bacana, é um papel, é um personagem que você simpatiza com ele. Elias, né? É Elias. engraçado a cara dele, né? Aliás, né? Aliás, o Bob Dylan é o Elias. E que eu ia puxar exatamente isso, entendeu? O Bob Dylan tá nesse filme não somente como ator, também na trilha sonora do filme, que eu acho que é uma trilha sonora que combinou muito com o filme e que ajudou muito o clima do filme. Exatamente. Porque é um folk, é um negócio solitário, porque o Bob Dylan, o som dele não é o som do Velho Oeste, né? Não é o som dos machões, essas coisas. Ele traz um negócio mais intimista, um negócio muito mais pessoal, um negócio muito mais sentimental para aquele filme do que um western tem. Porque o western não é para ser um negócio psicológico, né? O western é de tipos, né? É de estereótipos. Exatamente. E legal você estar falando do Bob Dylan, né? Knock on Heaven's Door, naquela parte que um dos personagens, né? O cara leva um tiro, tá ali próximo a morrer pra cair no rio. E a esposa dele tá ali próxima pra ver o derradeiro destino do personagem, né? Interessante. O som do Dylan, ele traz uma camada assim, muito... traz uma outra camada, né? Pra esse filme. Você falou dessa questão do rio, né? Que eu acho que é uma cena linda, tanto pela composição da música, né? Quanto a composição da foto. Tem uma cena, eu não lembro agora se é o Billy the Kid ou se é o Pat Garrett, que ele tá andando num pôr do sol, que você só vê a penumbra, assim, que você só vê a sombra das montanhas, tudo, e ele some na paisagem, só que você consegue ver ele no reflexo do rio, né? Que cena linda. Essa cena eu já até tirei que foto cena da linda TV, falei, vou colocar no Face. Essa cena, inclusive. É muito boa. Não, essa coisa que você levantou do Bob Dylan, acho que foi a primeira vez o uso de música desse tipo no faroeste, né? Porque também não tinha, né? Essa pegada, né? Não tinha. Era a trilha sonora original, né? Feita pro filme, né? Então... O Bob Dylan, ele fez um álbum, né? Do Pat Garrett e o Billy the Kid, do né? Guns N' Roses depois. Né? Aqueles casos que o cover fica mais famoso do que a música original. É verdade. Falando dos faroestes, né? Pra mim que tem muito significado, como eu havia dito, Meu Ódio Será Sua Herança caminha é o primeiro, pois na verdade, que é a obra-prima do Peckinpah. É um filme que vai levar ele ao estrelato. Ele mesmo, quando encerrou as filmagens, chegou a dizer que o fim de um filme para ele é o fim de uma vida. E que como eu havia dito, revigorou o gênero, né, do western. E é genial, assim. É um filme que ele trabalha com a ideia de um grupo, né, que vai fazer esse último assalto num banco. Mas é interessante notar que todo esse aspecto do filme ele corresponde à época da Revolução Mexicana, entre 1910 e 1920, né? O filme se passa em 1913, que é justamente durante o governo do Victoriano Huerta, que é um dos grandes ditadores que governou ali como presidente do México durante a Revolução Mexicana e durante momentos que apareciam ali as facções, né, do sul e do norte, uma delas liderada pelo Pancho Villa e a outra liderada por Emiliano Zapata, né? O filme também traz todo um sentimento zapatista, né? O filme ele traz essa carga, né, revolucionária, essa carga do próprio Emiliano Zapata, né? Isso que é interessante destacar no filme, além de ser para mim, um dos westerns mais importantes da história do cinema, que foi altamente influenciado pelo western Spaghetti. A gente tem ali um ano antes, 1968, né, Era Uma Vez no Oeste, do Leone, também para mim é um absurdo do gênero. E ali no ano seguinte, em 68, a gente tem o Era Uma Vez no Oeste, em 69 nós temos o Meu Ódio Será Sua Herança. E aí, o que vocês acham? Cara, meu ódio será tua herança é fantástico, cara. Quando aquela cena de tiroteio, você não sabe pra onde você olha, né? Ele te deixa meio desnorteado. Tem o tiro do outro lado, tem o canhão que vai ali, tem um bagulho todo louco. A batalha no pátio ensanguentado, você tá falando, né, Luiz? Na cena final. A batalha no pátio ensanguentado, né? Nossa, Essa que as mesmo. cenas, que decupagem é aquela, né? Porque o filme é muito louco. Pois é, e ele, nessa cena lembra o nosso querido tio Tarantino, né? Tarantino se inspirou aí com o Meu Ódio Será Tua Herança. Todo o sangue do Tarantino acho que veio do Peckinpah, né? Veio do Peckinpah. E De Palma também, né? Com as câmeras lentas, enfim, como a gente já tinha falado antes. Mas o filme é muito bom. Gosto demais. Não, sim, fora da verdade toda a ideia do tiroteio, que é na carga máxima, né?
Você tem ali basicamente se não me engano, uma Lewis, que é uma metralhadora, né, uma arma de repetição que é a Lewis. Você tem ali o pessoal utilizando, como o Bob fala, ferramentas modernas em relação ao antigo western, né, que são os antigos revólveres, rifles, essa composição, essa diferença, mas também é importante lembrar não só a questão das batalhas que são épicas, né, que são bem decupadas, mas também a própria história dos personagens, né, Com traição de novo, do né? Bishop, né, que é o personagem principal, Bishop. é isso, do Bishop, em relação com o Dick Turtle, né, que é o rival dele ali, que tem um grupo que são os assaltantes e um grupo, na verdade, de caçadores de recompensa. E como que vai estabelecendo a conexão e a relação entre eles, até mesmo do próprio Bishop, né, quando ele massacra os homens do Mapache, né, Mapache, que é o líder mexicano ali, que coordena aquela aldeia, utiliza como se fosse, na verdade, essa é a importância dessa caça, ele como um ditador, e toda vez que aparece o Mapache junto com os homens dele, lembra muito como se fosse um ditador romano, né? Eu vejo muito um aspecto de ditador romano, de imperador romano, porque ele está ali em meio às prostitutas, como se fosse um harém, uma orgia, e sempre ao lado dos seus homens, como se fossem os cavaleiros, né? Então ele me lembra muito um aspecto de imperador romano. Tem a cena que tem um dos caras lá do Bishop, que a mulher dele tá com esse mexicano, né? Na hora que eles tretam lá, eu falei, agora fudeu, né? Porque o cara lá mata a mulher, agora vai sair uma guerra infindável. Mas eu acho muito bom a maneira que ele constrói tudo, né? Desde o início do filme, né? Eu acho tudo sensacional. Tá lá no top 1 de Senhor. A esposa do Angel, né? Que é o mexicano, essa né? cena mesmo, que eu falo, vixe, agora ferrou tudo, né? Vai morrer todo mundo aqui. E vai acabar o filme, né? Que eu pensei, agora ferrou. Não tem mais final. A parte também que o Angel lá, que é o mexicano, né? Ele deu torturado, uma cena bem forte também. Eu acho uma tortura bem forte pro filme. Sim. E um dos filmes mais importantes da nova Hollywood também, né? Vale ressaltar Peckinpah. Ele rompeu, né? Como a gente já havia falado, rompeu com os paradigmas do western e reventou. Trouxe essa carga, né, de violência pro filme, pro western, e reventou o gênero, basicamente. Porque tanto que o Pat Garrett e Billy the Kid é depois do Meu Ódio Será Sua Herança. Então você tem ali basicamente uma revitalização do gênero. Até porque a gente também claro, não vai. Não deixa de ser também, né? O próprio Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia é um western também, né? Deixa bem claro que não é só trabalhar o aspecto da temporalidade que se faz um western, né? Sabe disso, né? Sim. Então a filmografia dele permeia o gênero western, e não só em filmes explicitamente, como filmes mais, né, implícitos. O engraçado do que você falou, né, que o Pat Garrett de Billy the Kid veio depois do Meu Ódio Será Tua Herança, é porque é muito oposto, né? O Meu Ódio Será Sua Herança é um filme violento pra caralho. E o Billy the Kid, por mais que tenha morte, alguns tiros, pistola, é um filme muito tranquilo. É um filme muito lento. Poético, né? Não é um filme de ação. É poético, não é um filme de ação, né? É que nem eu falei é um filme sobre a relação de dois amigos que agora estão jurados de morte, né? E é engraçado, né? Essa curva que tem, né? Entre um filme e outro, né? Porque é muito diferente. Não, uma coisa também, além das mulheres do Peckinpah, reparo muito nas crianças dos filmes do Peckinpah, que sempre são tratadas ao lado da violência, né? Já Sob o Domínio do Medo, elas brincam ao redor de um cemitério, né? Lá no Pat Garrett, elas brincam com o enforcador, né? E no Meu Ódio Será Tua Herança, com o escorpião lá, cheio de formiga. Eu não sei se isso é algo da inocência do crime, a inocência... Eu não sei o que ele quer passar realmente com o fato de trazer sempre criança ao redor dos filmes dele. Não sei o que vocês vê com isso, né? Essa visão dele. Como se tratado de... Eu vejo uma coisa cíclica. Eu vejo que... Porque, assim, você pode perceber que não é especificamente a violência que as crianças estão no meio. Elas estão, geralmente, no lugar de morte.
né? Então, como a criança é o começo da vida, e ela tá brincando com o fim da vida, né? Aonde acaba. Então, eu acho que é meio que uma questão fúnebre até de se falar, mas é uma questão de representar o ciclo da vida nos filmes dele, né? Essa repetição, essa coisa circular. É uma interpretação que eu tive quando eu comecei a perceber que, né, sempre tinha criança, porque as crianças elas não têm um papel importante no filme. Eles simplesmente já estão lá, né? Tipo, é um take que mostra elas lá brincando né, no negócio de enforcar, no cemitério, né, no negócio que tá matando o escorpião lá das formigas. Mas elas em si, assim, é tipo um take, pronto, já era, né? Então eu acho que é simplesmente um negócio, né, pensando aqui, é um ciclo da vida, sabe? É mostrar Faz sentido, essa Faz repetição, né? sentido. Enfim. Mas eu acho que a gente já se estendeu muito nesse programa. A gente falou bastante do Peckinpah, falou bastante das polêmicas dos filmes dele, né? E como de costume, né, os nossos dossiês nós não damos os blá blá blás, nós damos o nosso top 5 dos filmes, né? E, gente, por favor, aí seus top 5. Marquinhos, Luiz. Vai com o primeiro Meu Ódio Será a Tua Herança. Segue com o Traga a Cabeça de Alfredo Garcia. Pat Garrett. O Juramento de Vingança e 10 Segundos em Perigo. É isso. Bom, acho que eu vou. E o meu vai caminhar basicamente para o mesmo. Né? O meu ciclo. O meu primeiro filme da lista é Meu Ódio Será a Sua Herança. É a obra-prima do Peckinpah. Seguido por Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Em terceiro, Sob o Domínio do Medo. Em quarto, terceiro eu coloco Pat Garrett, Billy the Kid. Em quarto, Sob o Domínio do Medo. E quinto, para mudar um pouquinho a lista, eu ponho o Comboio. Eu vou manter o topo da lista aí no Teu Ódio Será Minha Herança, como o primeiro filme, né, o melhor filme do Peckinpah. Eu gosto muito, pelo jeito que o filme mexeu comigo, eu acho que eu colocaria Sob a Influência do Medo em segundo, Pat Garrett e Billy the Kid em terceiro, Trago a Cabeça de Alfredo Garcia em quarto, e em quinto, Pistoleiros do Entardecer. Mas é isso. Acabamos mais um dossiê. Nosso terceiro dossiê aí. Peço perdão para os nossos ouvintes, né, por ter demorado um pouco, né, para sair esse dossiê. Mas tinha muito lançamento. Não teve como. Que não dava pra gente parar de falar, né? Não teve como. E lembrando sempre, gente, obrigado por interagir com a gente. Curtam a nossa página, né? @cineblablabla. Nós sempre postamos notícias, curiosidades e tudo que vai ser do programa do próximo programa. Então é isso, gente. Obrigado de verdade pela atenção. Obrigado aos que ficaram até o final. E boa semana. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.